meu nome é Maria Cândida e vou começar a ler com vocês a continuação do 4º capítulo do livro A Princesinha. Sara aproximou-se delas em silêncio. Ela não tinha a mínima ideia do que ia fazer, mas tinha uma leve convicção no seu íntimo de que seria melhor não dizer coisas tão contraditórias, de uma forma tão desesperada e inquieta. Senhora Amélia, disse em voz baixa. A senhora Michin disse que posso tentar fazê-la parar. Posso? A senhora Amélia virou-se e olhou para ela com um ar de desespero. Ah, você acha que consegue? Falou ofegante. Não sei se eu consigo, respondeu Sara ainda sussurrando, mas vou tentar. A senhora Amélia levantou-se cambaleando e soltou um longo suspiro, e as perninhas ronchudas do Lote chutaram com mais intensidade do que nunca. Se a senhorita sair de fininho da sala, disse Sara, eu ficarei com ela. Ah, Sara, a senhora Amélia estava quase choramingando. Nunca tivemos uma criança tão terrível assim antes. Não acredito que possamos ficar com ela. E ela esgueirou-se para fora da sala, extremamente aliviada por encontrar uma desculpa para sair. Sara ficou por alguns instantes ao lado da furiosa criança, berrando e olhou para ela sem dizer nada. Então sentou-se no chão perto dela. Esperou. Não, pelos gritos raivosos de Lote. A sala estava em completo silêncio. Essa era uma situação totalmente nova para a pequena senhora Legge, que estava acostumada quando gritava a ouvir outras garotas, pessoas ora protestando, ora implorando, ora dando ordens ou tentando convencê-la, deitar-se, chutar e gritar, e descobrir que a única pessoa perto dela não se importava nem um pouco. Chamou sua atenção. Ela abriu seus olhos, até então bem fechados, para ver que era aquela pessoa, e era apenas outra garotinha. Mas era a garotinha que tinha Emily e todas aquelas outras coisas interessantes. E ela a observava com firmeza, como se estivesse apenas refletindo. Como ela tinha parado de berrar por alguns segundos para descobrir tudo isso, Lote pensou que deveria recomeçar mais uma vez, mas o silêncio da sala e o rosto curioso e interessado de Sara fizeram com que seu primeiro berro soasse meio desanimado. Eu não tenho nenhuma mamãe, ela anunciou, mas sua voz não tinha tanta força. Sara olhou para ela com ainda mais firmeza, mas com uma espécie de compreensão no olhar. Eu também não, ela disse. Isso era tão inesperado que soou impressionante. Na verdade, Lote deixou suas pernas caírem, virou o corpo, ficou deitada e olhou fixamente para Sara. Uma nova ideia de terá uma criança quando mais nada o fizer também era verdade, que embora Lote não gostava da senhora Michin, que era brava, nem da senhora Amélia, que era totalmente permissiva, ela gostava bastante de Sara, mesmo sem conhecê-la tão bem. Ela não queria abrir mão de seus protestos, mas seus pensamentos foram desviados, então ela virou o corpo mais uma vez. E depois de um suspiro emburrado, disse, onde ela está? Sara parou por um momento. Desde que lhe disseram que sua mamãe estava no céu, ela refletiu bastante sobre o assunto. Em seus pensamentos, não eram semelhantes aos das outras. Ela foi para o céu, ela disse, mas eu tenho certeza de que ela sai de lá de vez em quando para me ver, embora eu não possa vê-la. O mesmo acontece com a sua mamãe. Talvez ela esteja vendo nós duas agora. Talvez nossas duas mamães estejam nessa sala. Lote sentou-se muito reta e olhou ao redor. Ela era uma linda criaturinha com cabelos encracolados e seus olhos redondos pareciam com miosotes umedecidos. Se sua mamãe a tivesse visto durante a última meia hora, ela não teria pensado que ela era o tipo de criança com qualquer relação com um anjo. Sara continuou falando. Talvez algumas pessoas pudessem pensar que o que ela dizia era parecido com uma história de conto de fadas, mas tudo era tão verdadeiro na sua imaginação, que
que Lote começou a escutá-la, mesmo sem querer. Já tinham-lhe dito que sua mamãe tinha asas e uma coroa, e tinham-lhe mostrado retratos de damas com lindas camisolas brancas, que diziam ser anjos. Mas Sara parecia estar contando uma história verdadeira sobre um país encantador com pessoas de verdade. Há campos e mais campos de flores, ela disse, esquecendo de si mesma, como sempre fazia quando começava a contar, falando como se estivesse em um sonho. Campos e mais campos de lírios. E quando o vento leve sopra sobre eles, sua fragrância paira pelo ar, e todo mundo relaxa seu perfume, porque o vento leve está sempre soprando, e as criancinhas correm pelos campos de lírios, e colhem punhados deles, e riem, fazendo pequenas guirlandas, e as ruas brilham, e as pessoas nunca ficam cansadas, mesmo que andam até bem longe. Elas podem flutuar para qualquer lugar que quiserem, e há muros feitos de pérolas e ouro em volta de toda a cidade. Mas eles são baixos o suficiente para que todos possam se debruçar sobre eles e olhar para a terra aqui embaixo e sorrir enviando bonitas mensagens. Qualquer história que ela tivesse começado a contar teria feito sem dúvida nenhuma. Lote parou de chorar e ficar fascinada em ouvi-la, mas não dava para negar que essa história era mais bonita que a maioria das outras. Ela se arrastou para mais perto de Sara e sorveu cada palavra até o fim, que chegou cedo demais. Quando a história acabou, ela sentiu tanto que fez um beicinho ameaçador. Quero ir para lá, gritou. Não tem nenhuma mamãe aqui na escola. Sara viu o sinal de perigo e saiu de seu sonho. Tomou a mãozinha rechonchuda e puxou-a para si com um risinho persuasivo. Serei sua mamãe, disse ela. Vamos fazer de conta que você é minha garotinha e Emily será sua irmã. As covinhas de Lote apareceram. Pode ser? Ela perguntou. Sim, respondeu Sara, pondo-se de pé com um salto. Vamos lá contar para ela. E depois vou lavar seu rosto e pentear seus cabelos. Ao ouvir isso, Lote concordou muito animada e correu para fora da sala, rumo ao andar de cima, junto com ela, parecendo que nem sequer lembrava que de toda aquela tragédia da última hora tinha sido causada pelo fato de ela ter se recusado que a lavassem e penteassem para o almoço, e que a senhora Michin tinha sido chamada para usar de sua majestosa autoridade. E a partir daquele instante, Sara tornou-se uma mãe adotiva. Em breve vou gravar o 5º capítulo.